como o Renato anunciou, eu vou falar sobre a estrutura familiar nos tempos atuais. Mas vamos fazer um preâmbulozinho antes de entrar, né, no estudo propriamente dito. Então, a gente vê que nós estamos, nesta reencarnação, vivendo um momento sui generis, né? Eu digo nesta reencarnação porque nós já tivemos, através da história que nos mostra, né, já tivemos experiências do mesmo jeito, né? Confinamentos, né, precauções sanitárias. A gente lembra, né, a história nos mostra a cólera, a gripe espanhola. E é interessante que a época de Kardec, eles estavam enfrentando a cólera, né? Então, ele escreveu um artigo lá na Revista Espírita de novembro de 1865, o artigo é assim, o espiritismo e a cólera. E ele chama atenção, realmente, para que se tome todas as medidas sanitárias de precaução, mas que a gente não pode deixar de ter fé. Inclusive, no finalzinho do artigo, ele traz uma recomendação do seu médico, já desencarnado, o doutor Demer, e ele diz que, o médico diz assim, evitar o medo, que é o pior do que o próprio mal pandêmico. Então, é isso aí, nós vamos fazer nosso estudo sobre a família, mas lembrando, né, que esse momento já passamos, né, nem todos, né, não sei quando estávamos reencarnados ou não, mas o que interessa para nós é essa fala aí do Kardec, né, fé e não ter medo, ter confiança, mas vamos fazer a nossa parte, né? Então, atualmente nós estamos numa situação similar, né? Estamos confinados em casa, mas não é por acaso. Então, nós temos agora a oportunidade, né, de uma vivência mais estreita com os familiares, né? Estamos em casa, todos juntos. A oportunidade, então, de colocar o Evangelho de Jesus em prática. Então, buscar combater o egoísmo, o orgulho, né? Aí a gente vai exercer a tolerância, a paciência, a indulgência, a compaixão, o perdão, né? E através do amor vivenciado no nosso dia a dia, trazer realmente a harmonia, né? E a verdadeira fraternidade em casa. Por isso, nós vamos falar da família e a sua importância para o nosso crescimento espiritual, né? E a gente vai conceituá-la através da doutrina espírita. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 775, nós temos uma pergunta que vai definir bem a importância da família. A pergunta é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta, uma recrudescência ao egoísmo. Porque a gente sabe que o egoísmo é realmente uma das chagas, né, da humanidade, que vai impedir o nosso progresso, né, moral e espiritual. Então, a Joana de Ângeles, ela fala sobre isso, ela diz, o egoísmo é o remanescente mais vil da natureza animal e, lamentavelmente, persistindo na humanidade, né? E aí eu fui pegar o livro Constelação Familiar, que é da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que ela vem reafirmar o que está na questão 775. Diz ela, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflito e é abalada nas suas estruturas, né? Então, eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu vi uma entrevista que foi feita com o Divaldo Pereira Franco, e ele fala sobre a constelação familiar. Olha o que ele diz. Ele diz que o pai é o sol, a mãe é a lua, os filhos são os astros que vão circular em torno desse conjunto. Os demais familiares são os asteroides. E os vizinhos também fazem parte desse conjunto, dessa chuva de asteroides que periodicamente tombam sobre a constelação familiar. E o que ele diz? O pai é o sol. Não é porque ele seja mais poderoso, e sim porque tem mais tarefas, né, que lhe dizem respeito. Mas a mãe, como lua, ela vai representar o quê? A natureza
terna, dócil, afável, mas que também possui energia e é disciplinada, né? Então, essa explicação dada pela Joana de Ângeles vem corroborar com a outro pensamento, ou outro ensinamento que ela nos deu. Somos seres gregários, vivemos porque convivemos. Nós, seres humanos, sabemos da nossa fragilidade, né? Da necessidade do outro. E aí, também, a gente pode lembrar da parábola do trigo e do joio, né? Que é aquele momento em que o Senhor planta o trigo, à noite vem o inimigo e planta o joio. No dia seguinte, os empregados, constatando lá o joio, perguntam a ele: vamos arrancar o joio? Ele disse: não, eles agora são exatamente iguais, deixai-os crescer juntos. É o mesmo pensamento, estarmos juntos para crescermos juntos. Né? No caso aí da parábola, você vai ver o joio ao lado do trigo. Então, o que a gente deduz? O joio, agindo da forma que ele age, é um ensinamento para o trigo não fazer igual, e vice-versa. O trigo também vai ensinar o joio, através de seus atos, o que ele deve fazer. Então, está tudo bem, vamos dizer assim, ligado uma coisa a outra, né? Então, é isso aí, a família, é crescer juntos, é vivenciar cada um a sua experiência, mas um ajudando o outro, né? Então, assim é que a gente pode entender a função da família perante a sociedade, né? O papel educativo para a formação moral e, portanto, nos trazer a oportunidade do crescimento espiritual. E voltando lá no livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, ela disse assim, ela destaca o valor e a importância da família pelos laços corporais e espirituais, cuja existência é um dos principais fatores, se não o mais importante, para se evitar a desagregação da sociedade. Vem reiterando, né, o que já falou antes. Ela ainda esclarece, né, como é importante conhecer a posição firme do espiritismo sobre a família, né, isso. Então, ela diz também que esse conhecimento trazido pela doutrina espírita, se for desprezado, como a gente vê nesse caótico mundo moderno, vai resultar na recrudescência do egoísmo, né? E trazendo, então, a violência que nos deixam perplexos e muitas vezes impotentes. Entendemos, então, que é muito importante conhecer a finalidade da instituição chamada família. Constatamos que, infelizmente, grande parte da humanidade ainda duvida da sua importância, despreza sua estrutura, desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Então, dada essa pincelada sobre a importância da família para a sociedade, né, nós vamos ver o seguinte: perceber que os problemas da atualidade estão baseados no relaxamento dos laços familiares, como também o esquecimento da sua finalidade, né? A família não é encarada como deve ser, né? A sua importância. Vamos ver também, mais adiante, o quanto as novas estruturas familiares, com tanta diversidade de composição familiar, eles vêm complicar um pouquinho mais essa visão sobre a família, né? Então, essas novas, digamos, associações familiares, né, que a gente vai ver um pouquinho adiante, muitas vezes se baseiam em posições imediatistas que não têm aquela visão espiritual. É o imediatismo do momento, né? Não se apegam àquela importância de olhar pela família e qual é o seu objetivo, né? O desconhecimento dessa realidade, quer dizer, a importância do crescimento espiritual, é que vamos entender o porquê de tantos problemas que a gente vai enfrentando na atualidade, não é isso? Vamos ver que em alguns casos, não é regra, gente, mas muitas vezes as relações familiares se deixam levar pelo sabor da luxúria, do egoísmo, da satisfação do prazer ilusório, do imediatismo. Então, acabam se distanciando, né? A família se distancia do real objetivo, que volto a repetir,
é a base para a evolução espiritual. Por isso é importante fazer o que a gente está fazendo agora, estudar, né? Ver o que é a família, qual a importância para a gente começar a pensar, né? E não só pensar, começar a usufruir desse conhecimento para fazer a diferença, né? Então, estudar a doutrina espírita para alargar os nossos horizontes, para além da vida física, que é imediatismo, né? Entendermos que temos uma vida que não se acaba, né? Nós somos espíritos imortais. Lembrando que a doutrina espírita nos mostra que não existe morte, né? Ela veio matar a morte. Somos imortais e somos espíritos em evolução. Daí a importância do entendimento que estamos em construção, para um dia a gente chegar à angelitude ou plenitude, como diz a Joana de Ângeles. Somos impulsionados pela lei do progresso. Ela vai nos empurrando sempre para frente. Por isso, temos que vivenciar experiências diversas, como reencarnados, né? Experimentando situações diferentes em cada reencarnação. Adquirindo, assim, pouco a pouco, o conhecimento intelectual e moral para que a gente possa realmente crescer espiritualmente. Quando a gente pega o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, né? Nós vamos constatar o seguinte: o espírito reencarna tantas vezes quantas sejam necessárias para atingir a plenitude do seu ser e da sua felicidade, né? Isso vai acontecer até ele se depurar. A vida do espírito é uma educação progressiva que pressupõe uma longa série de trabalhos a realizar e de etapas a percorrer. O espírito só pode progredir, reparar, se renovar várias vezes nas suas existências em condições diferentes, em épocas variadas e em meios diversos. Cada uma das suas reencarnações lhe permite apurar sua sensibilidade, aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. Continua ele: reencarnar é lei de sua natureza, é a condição necessária do seu progresso e do seu destino. Então, tá aí. Isso é só para a gente entender que só é possível isso pela bondade de Deus, que nos deixa reencarnar quantas vezes nós necessitamos para que esse crescimento espiritual aconteça. Então, para progredir, nós precisamos vivenciar situações que nos possibilitem exercer o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência, a compaixão, eliminar orgulho e egoísmo. A gente tem que repetir bastante isso para a gente entender o que nós precisamos vivenciar, o que a gente pode pegar de instrumento de crescimento espiritual, é fazer, trazer esses conhecimentos para uma realidade de transformação, né? Então, são as ferramentas que a doutrina espírita nos dá para a gente crescer espiritualmente. Em relação ao combate ao egoísmo, nós temos na questão 913 do Livro dos Espíritos, que deixa claro o seguinte: o egoísmo é o vício mais radical, né? E que deve ser onde se deriva todo o mal. E um pouquinho mais adiante ele diz: quem quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar o egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Então, a gente tem que substituir o egoísmo pela prática do quê? Do amor e da caridade. É impossível progredir sem reencarnar, a gente sabe disso. E quando reencarnamos, existe o véu do esquecimento, né? Graças a Deus, que a gente não sabe o que fez de coisas erradas em outras vidas, né? E que isso vai nos auxiliar para a gente caminhar para frente. A gente sabe, se a gente tomasse conhecimento de alguma coisa ruim, isso ia nos travar para prosseguir, né? Então, a gente aparentemente nasce frágil, né? Sem condições de sobreviver. A gente sabe, né? Que a Joana de Ângeles diz que somos seres gregários, vivemos com convivemos, que eu já falei isso aí. E o que acontece com esse conhecimento? Você vai ter a constatação dele justamente aqui nesse momento. Você é um bebezinho, se ninguém lhe der comida e nem lhe der água, você perece. Então, nós precisamos realmente de alguém que nos acolha, né? Que nos ajude nesse crescimento
espiritual, físico, mas também moral, né? Então, a gente só vai conseguir sobreviver com o auxílio do outro. Então, a gente precisa ser realmente acolhido, né? Então, precisamos, antes de tudo, de um novo corpo físico, que somente será possível através do quê? Da união do óvulo com o espermatozoide, que vai dar início, então, à formação do ovo e do feto, né? E vai nos possibilitar aproveitar a reencarnação. Então, voltamos ao ponto do combate do egoísmo, tá? Deus, nosso Pai, conhecendo a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece a nós, né? O que ele faz? O que ele nos possibilita, né? Para que a gente realmente possa crescer. Como ele vai nos auxiliar? Para a gente combater o egoísmo. Deus criou a família. Então, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício, né? Está aí a importância da família. Então, já chegamos ao mundo físico, né? Já devendo gratidão aos nossos pais biológicos, pela oportunidade, então, do nosso regresso. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu costumo falar para algumas pessoas o seguinte: muitas vezes as pessoas não sabem, né, como que é você chegar a uma família espiritualmente. Você não vai escolher qualquer família. Vai haver um planejamento que você tem que nascer exatamente naquela família, né? Lembrar que o Chico falou que ninguém nasce na família errada, é naquela mesmo, né? Que a gente precisa estar juntos para acertar as arestas. Então, você, ao reencarnar, você vai ter que ter, primeiro, o consentimento do pai e mãe na espiritualidade. Então, a espiritualidade programa tudo, mas sem o consentimento do pai e da mãe, se aceita aquele reencarnante, não vai haver reencarnação. Então, para você poder nascer naquela família, seu pai e sua mãe consentiram de você chegar até lá, né? E aí, tem muita gente que fica desesperada, né? Condenando o pai que foi embora, a mãe que foi embora. E aí eu costumo dizer, olha, tem que haver gratidão, porque a gente só progride reencarnar. Então, no momento em que você precisou renascer, seu pai e sua mãe disse sim. Agora, quando ele reencarnou e se esquece desse compromisso espiritual, às vezes nem tem noção do que é, o que ele faz? Ele vai embora, mas o problema é dele com Deus, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Você tem que ser grato, porque aquele sim, dado na espiritualidade, pôde fazer com que você venha reencarnar e ter todas as possibilidades do crescimento espiritual. Isso é uma visão da realidade. Precisamos agradecer, né? E quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a gente vai entender que os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua reencarnação. Eu tenho um exemplo vivo disso aí. Meu pai tinha um amigo de infância, né? O Vitor, ele era amigo de infância do meu pai. E ele tinha um irmão, só que ele dizia para todo mundo, meu irmão é o Vitor, porque eles tinham muita ligação. Não tinha a mesma ligação com o irmão. E a vida inteira, né, que eles conviveram bastante anos, era aquela amizade como irmãos. E a gente sabe que nós temos pessoas que são assim conosco, né? Então, ainda dentro do capítulo 14, a gente sabe que existem famílias espirituais e as famílias corporais. Então, o que nos diz sobre as famílias espirituais? Estão ligadas pelos laços dos espíritos, pelas afinidades, e são duráveis, né? Fortalece-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres, e que se reencontram no mundo espiritual através de diversas migrações da alma. Elas têm reencontro periódico no plano físico, porque são ligados pelos laços eternos do amor, né?
E as famílias corporais? Bom, elas são ligadas apenas pelos laços corpóreos. São frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência revelam, então, a necessidade do esforço, né? Da dedicação e do empenho para que se transformem em extensão a essa família espiritual. É importante, então, entender que a obrigação de vivermos com laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores, né, que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal, né? Jesus disse: um só rebanho, um só pastor. Então, a gente sabe que não existe acaso na criação. Voltemos lá ao livro da Joana de Anjos, Constelação Familiar. Ela diz assim, ó: esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados, né, no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do nascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustes necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos, né? Então, aí, não é por acaso que estamos juntos, como eu já falei, estamos comprometidos para que a gente realmente um auxilie o outro, né? Entendemos que aqueles que têm responsabilidade de estarem juntos terão oportunidade da reparação e também do crescimento intelecto-moral em face de erros passados. Eu tenho aqui uma colocação do Camilo, que foi trazido pelo Raul Teixeira, diz assim: há necessidade, contudo, de que te prepares para viver no mundo, no seio da sua família, contatando-a de algum modo, a fim de retirares proveito dessa relação. O Criador não te colocou por mero acaso nessa ou naquela vinculação genética. Existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. Né? Isso está bem claro, né? Então, o que torna importante o exercício, né, da tolerância, como eu disse, da paciência, né, e perdão das ofensas, que é para a gente conseguir instalar a harmonia, né? Sabemos que a família é uma instituição divina, com planejamento feito antes da vida física e tem objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Para evoluirmos, temos que harmonizarmos com todos que estão à nossa volta. Então, é interessante aqui, ó, lembrar que se não pudermos nos reencontrar pelos laços consanguíneos, poderemos receber em nosso lar como adoção o companheiro do passado ligado a nós por amor ou por conflito, para que a gente acerte os débitos do passado. É interessante, tem uma história que eu li não sei em que livro, contando o seguinte: uma moça, uma adolescente, né, uma vez escutou a conversa da mãe com os seus filhos, ela era a única menina, e ela descobriu que ela era adotada. E aí ela começou a questionar a mãe, né, que queria saber quem era a mãe verdadeira dela, e a mãe, então, se ficou preocupada, perguntou: mas alguma vez você viu que eu me portei diferente com você do que os filhos, eu não sempre te tratei igual? Não, ela sentiu o amor, tudo, mas aí ficou com aquela coisa, que queria saber quem era a mãe natural dela. E aí, perturbando a mãe tanto, e a mãe pesquisou daqui, pesquisou dali, não conseguiu. Não conseguiu encontrar a verdadeira mãe. Bom, e aí, mais adiante, né, elas frequentavam um centro espírita, e aquele problema muito angustiante, né, da família, e lá para frente ela recebeu uma resposta. A menina tinha que nascer naquela família. Só que por problemas dela na espiritualidade, ela retardou
à sua volta. A mãe dela teve um problema de saúde, teve que fazer esterectomia total, então era impossível ser mãe, né? Então, ela veio pelos laços da adoção. E aí ela recebeu essa informação. Você tinha que estar nessa família. Como não foi possível por seu atraso espiritual, a espiritualidade arrumou um jeito de você chegar até lá. Então, o que a gente vê é que a adoção é um grandioso ato de amor, comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade ou a maternidade do coração são mais vigorosas, e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Então, além da adoção, a gente pode ver outros tipos de aproximação de espíritos encarnados que se agrupam formando novas estruturas familiares para conviver de forma mais afetiva ou até conflituosa, né, gente? Bom, a sociedade vem a cada dia se adaptando às realidades vivenciadas pelas pessoas. E com isso, o conceito de família passou a ser visto de maneira plural. Então, vejamos as modalidades de família, as estruturas familiares. Nós temos a família matrimonial. É aquela que é formada pelo casamento, tanto entre casais heterossexuais quanto os homoafetivos. Temos a família informal, formada por união estável entre casais heterossexuais e homoafetivos. Família monoparental é formada por um dos pais e seus descendentes. Seria assim um caso de uma mãe vivendo com mãe solteira com os seus filhos, né? Um pai solteiro com os filhos. Família anaparental, esse ano quer dizer sem. Então, é formada por irmãos que vivem sem os pais, ou porque eles já desencarnaram ou não estão mais lá. Família unipessoal, o nome já diz, é só de uma pessoa. Aí, né, não está nem assim enquadrado na nossa perspectiva de interagir com outras pessoas, nesse aspecto. Família mosaica ou reconstituída é formada por pais que se separam e, eventualmente, começam a viver com outra pessoa, que também tem filhos de outros relacionamentos. Então, por isso que diz que é mosaica. Então, às vezes, o casal tem um filho, separou. Aí o homem ou a mulher também já separado vem com filho. E, às vezes, eles também, ao se unirem, têm os seus próprios filhos, né? Aí fica, por isso que é a família reconstituída ou mosaica. Família simultânea ou paralela é aquela que é formada por um indivíduo que tem dois relacionamentos ao mesmo tempo. Às vezes é aquela do casamento e às vezes uma união estável, tá? Então pode ser casado, como eu disse, ou então duas uniões estáveis. E a família eudemonista, que é formada por pessoas que têm afetos recíprocos, né, consideração e respeito mútuo, mas são independentes de qualquer vínculo biológico, convivem, né, por afinidade. Bom, existe ainda, gente, outras estruturas familiares, mas ainda um pouco mais complexas. Eu não quis entrar no mérito da questão, né, de esmiuçar muito esses tipos de estruturas familiares. Porque a gente tem que ver o seguinte, acho que já dá uma visão suficiente da complexidade e talvez até das dificuldades que vão surgir, né, nesses relacionamentos. Bom, para nós já está suficiente para a gente poder perceber que essa gama de ligações pessoais, de famílias estruturadas das mais diversas formas, possam trazer dificuldade em ajustes, entendimento e harmonia. Né? Pode ser, isso não é regra, né? Porque se as pessoas que estão dentro dessas estruturas familiares aí tiverem o conhecimento daquilo que justamente nós estamos falando agora, estiverem imbuídas de que tudo dê certo, elas vão fazer de tudo
possível para que a coisa funcione, né? Por isso, eu volto a repetir, como é importante a gente estudar, como é importante buscarmos, né, dentro da doutrina espírita, essa visão sobre família, sua importância, e nos inteirando da finalidade e da proposta que a família nos dá, e as possibilidades de mudança, que a gente não fique só, né, no conhecimento. Então, a gente vai se esforçar de qualquer forma para que tudo dê certo. É claro que depende de muita coisa, mas nós temos que ter essa responsabilidade, né? Então, não podemos esquecer que, independente da estrutura familiar em que se esteja, né, a gente deve procurar agir de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, aproveitar as oportunidades de aprendizado que Deus nos oferta, através dessa convivência familiar. É na convivência familiar que a gente vai conseguir, né, realmente se amoldar, se transformar, né? Porque a gente pensa o seguinte: como eu vou pensar em crescer espiritualmente e viver sozinho, numa ilha? Estou sozinho. Eu vou crescer como? Com quem eu vou me relacionar para eu poder exercer perdão, paciência, essas coisas que nós já falamos aqui. Então, precisamos realmente da convivência, né? E essa que vai poder ser de carinho, de alegria, né? Com os nossos afetos, né? Ou de conquistas até futuras com os desafetos do momento, porque nós não estamos juntos por acaso. Então, se nós estivermos imbuídos de dar certo, de procurar melhorar, os desafetos de eras passadas passarão a ser nossos afetos, né? E a gente não pode esquecer que voltaremos sempre que possível convivendo com essas pessoas até que se realmente se chegue ao amor, né? Os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Bom, essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. Não podemos esquecer isso. Nós participamos de uma família universal. Jesus deixou bem claro, né, uma passagem que se fala sempre. Jesus estava falando para uma multidão e chamaram Jesus e disseram: seus irmãos e sua mãe estão aí. O que ele disse Jesus? Aqui estão meus irmãos e minha mãe. E a gente sabe que, em momento algum, Jesus deixou de louvar Maria. Ele só quis frisar, né, para todo mundo entender que todos, sendo filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Então, nós temos que ter o mesmo olhar que nós temos para aquelas famílias consanguíneas, nós temos que ter o mesmo olhar para todos. Todos são nossos irmãos, né? Então, a gente está convivendo com uma família consanguínea para aprender a conviver com essa família universal. Ter o mesmo olhar, os mesmos gestos, a mesma preocupação com aqueles que não estão dentro do nosso lar, mas que fazem parte da nossa família universal, né? Então, a família é o meio que Deus criou para que os espíritos, algumas vezes até mesmo de uma forma compulsória, possa aprender, né, a pensar no próximo, a pensar nos outros, a conviver com o diferente, vivenciar a tolerância, a resignação, como eu disse, exercitar o perdão. E assim, se fizermos isso, vamos desenvolver mais rápido, vamos crescer mais rápido, né? Atualmente, como vimos, com estruturas bastante diversificadas, a família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação. Que a gente viu ali naquelas estruturas familiares. Muitas vezes é muita confusão, né? Mas a gente tem que estar imbuído desse propósito de dar certo, né? Então, oferecendo grandes oportunidades de se rever relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco no nosso lar.
Esse é primordial a gente entender isso, né? Isso é primordial. E nós temos, neste convívio familiar, aprender tudo que a gente precisa, né? E a gente vai parar e pensar, num dia só a gente pode treinar tudo, desde que a gente esteja com aquela vontade de tudo dar certo, né? Então, a gente vai exercitar tudo que é necessário, às vezes, num dia só. Imagine no convívio diário de muitos anos, né? Hoje encontramos situações delicadas e desafiadoras nos nossos lares. Então, além dessas estruturas familiares que às vezes são complicadas, nós vamos ter outros fatores que vêm complicar um pouco mais a convivência familiar. Vamos lá. Dependência química, violência, as dificuldades financeiras, as doenças, as ingratidões, a solidão, a traição, o desrespeito, fazem parte, então, da rotina de muitas famílias. E isto vem realmente fragilizar, né, muitas relações, né? E vem dificultar o entendimento. Que, na realidade, essas famílias, se forem frágeis, desconhecendo o endereço do amor, que foi ensinado por Jesus, deixa-se levar, então, pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, ódio, culpa, mágoas e até revolta. Então, nós temos que entender quanto é importante para nós termos entendimento da finalidade da família, do que a gente pode, dentro do nosso conhecimento, levar para outras pessoas. Não é impor as nossas ideias, mas nós podemos e temos obrigação, como espíritas, de vivenciar o Evangelho de Jesus. Nós temos, que eu gosto de usar o termo, carta viva do Evangelho, vivenciar aquilo que a gente aprende. Então, nós, muitas vezes, podemos ensinar até calados, pelos nossos gestos, pelos nossos olhares, nós podemos ensinar as pessoas como deve ser um convívio fraterno. E temos obrigação disso, né? Não é tomando atitudes fingidas, nós temos que ser. E aí nós vamos podendo ajudar tantas outras pessoas, porque temos o conhecimento e temos a certeza da importância de colocar em prática. Então, tudo isso que envolve, né, esse convívio familiar, tantos sentimentos, tantos positivos como negativos, entram em conflito. Então, quando a gente pode e tem a possibilidade, né, de levar o conhecimento, fazer o que a gente está fazendo, né? Embora estejamos em casa, nós estamos levando o conhecimento para nós, porque a gente sabe que tudo que a gente fala, os primeiros ouvidos são os nossos. Então, a gente se cobra, a gente tem que entrar dentro da proposta de Jesus. Vamos errar? Vamos, mas a nossa vontade de acertar tem que ser maior e nos impulsionar para acertar. E auxiliando as pessoas à nossa volta, nunca impondo nada, né? Bom, tudo isso que a gente falou aqui, toda essa problemática que existe aí, vai complicar um pouquinho mais. Porque a gente tem outros problemas que atingem as famílias, que é o progresso não só tecnológico. Um exemplo, para muitas pessoas, né, a situação financeira obrigou as mulheres a irem trabalhar. Antes, né, na nossa época, então, nós éramos criados pelas nossas mães, ou seja, aquela educação planejada. Mas com a ida da mulher para fora de casa, as crianças ficaram mais vulneráveis, né? Elas podem ter que ir para a creche, para ficar com uma babá, com algum parente mais velho, né? E aí pode haver conflito de opinião, conflito de entendimento de como a criança deve se portar. Esse é um outro problema que pode surgir e que é necessário que se faça os reajustes, né? E outra coisa que pode trazer conflito, né? Se não for bem administrado pelos membros da família, ou seja, marido e mulher, pais e filhos, é a invasão
dos objetos resultantes do avanço tecnológico, que fazem parte agora do cotidiano de todas as famílias. Ou seja, computadores, laptop, internet, e-mail, telefone celular, net e tantos outros contribuem para desafiar e modificar o relacionamento e a comunicação familiares. As pessoas têm que reformular os seus significados e valores, né? E o tempo que vai ser despendido no convívio familiar. Eu me lembro que quando eu dei aula, eu dava aula no supletivo lá no Rio, as minhas alunas, coitadas, elas trabalhavam o dia inteiro, ainda iam estudar, e aí, quando chegava em casa, já estavam mortas de cansaço, né? Muitas vezes eu conversava com elas, né? Mesmo arranjava um jeito dentro da sala de aula de questionar, né, com o comportamento que elas tinham com os filhos, e a maioria delas dizia, professora, não dá não, eu chego em casa cansada, vou direto dormir e convivo com os seus filhos. Não tenho tempo. Então, eu muitas vezes conversava com elas, não, vocês têm responsabilidade com seus filhos. Você tem que arranjar um jeito, uma hora, seja o que for, para um convívio, mesmo que seja bem rápido, mas você não pode perder esse contato com seus filhos, né? Porque chega lá em casa, está cansada, mas vê o que o filho fez na escola, um desenho, conversar com alguma coisa, que a criança não tem noção do tempo. Ela vai registrar, minha mãe conversou comigo, né? A gente sabe até de crianças, né, que têm um comportamento na escola, né, bem belicoso. Por quê? Quando os pais são chamados na secretaria, eles sabem que naquele momento os pais estão dando atenção sobre ele. Isso é importante. Então, eu até brincava com elas, se vocês estiverem na panela, né, mexendo panela, os filhos chegarem para conversar com vocês, nada de gritar, não, vai embora, eu estou ocupado. Mamãe está ocupada. Daqui a pouco a mamãe vai ver o que você quer. E esse daqui a pouco tem que chegar, eu dizia para elas, né? E às vezes a criança chega, mamãe, não era nada, eu já esqueci. Era só para ela olhar para ela. Isso é importante. Então, deve também escolher novas formas de lazer, rotinas diárias, interação entre os pais e filhos, inclusive reformular, né, a sua privacidade e intimidade. Então, vamos observar que nessas 2 últimas décadas, a vida das pessoas se modificou, né? Às vezes de uma forma suave, outras nem tanto. Então, uma coisa também que a gente vê que pode ser um ponto positivo ou negativo. O telefone celular, ele veio para facilitar, mas quantos problemas eles podem causar, né? Trazer um desconforto à família, né? Porque às vezes a pessoa vai aproveitar aquilo para policiar o outro, né? Ou, dependendo da situação, criar um conflito entre pais e filhos, entre os cônjuges, né? Então, é muito importante, né, que o ser seja despertado, né, para a realidade espiritual. Mesmo porque, conforme nos ensinam os espíritos benfeitores, né, uma nova ordem moral deve se estabelecer na Terra, a fim de que o nosso mundo de provas e expiações se transforme em regeneração. E a gente sabe que já foi anunciada essa nova era. Temos que lembrar que esse processo começou com a vinda de Jesus, e nós estamos em pleno processo de renovação, né? Então, o homem tem que compreender que as situações são difíceis, dentro e fora do lar, não são castigos e, portanto, não existem vítimas, né, na criação divina. Kardec chamava a atenção, não existe vítima, né? Nós temos as nossas responsabilidades de vida passada, ou até desta mesmo, né? Então, porque a gente lembra que os problemas são gerados por nós mesmos, né? Então, lembrando que somos espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. Nada é por acaso, tudo tem sua finalidade útil. Por isso, os desafios existem para que nós possamos ultrapassá-los. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para auxiliar a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra.
ou seja, nós viemos num patamar e aí a gente tem condições de se transformar para melhor e subir, vamos dizer, um degrau a mais, né? Então, é isso que é a nossa responsabilidade, entendimento de que precisamos crescer espiritualmente. E não estamos aqui por acaso, repito. Se o amor fosse escolhido como guia e roteiro, todas as aflições poderiam ser vivenciadas de uma maneira mais amena. Somente o amor nos oferece os recursos de paciência, coragem, abnegação, perseverança, perdão, compreensão e confiança em Deus. É importantíssimo ter fé inabalável. A gente ter certeza que Deus só nos dá o melhor. E a gente pensa o seguinte: estamos num mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós está na prova, pedimos para passar aquela situação. Como é que a gente vai depois rezar? Ah, tire esse problema da minha vida. Não, me dê força e coragem, porque eu tenho que ultrapassar esse obstáculo. Eu estou com esse projeto, né, de crescimento espiritual, eu tenho que ultrapassar, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que pegar os conhecimentos e colocar em prática no meu dia a dia, porque eu tenho que resolver isso, né? Então, Deus só nos dá o que é bom para nós. Então, muitas vezes a gente pede alguma coisa e fica chateado porque Deus não nos deu, né? Porque a gente acha que era merecedor, mas se a gente tivesse facilidade, a gente não ia crescer espiritualmente, né? A gente ia ficar à beira da estrada, se abanando, ou então na praia, né? Sem se movimentar. Então, a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência da família. Na sociedade, a gente podemos ser bons profissionais, ótimos executivos, oradores maravilhosos, pessoas de fama, que têm projeção social. Mas se no nosso lar não tivermos paciência, tolerância, respeito, perdão, atenção, indulgência, de nada vai valer a projeção no mundo. Porque a gente vai falhar nos nossos maiores compromissos, que é a família. Isso é muito importante a gente entender. Então, sabemos que o mais importante do que o sucesso é o acerto nas nossas relações familiares. Com o convívio familiar, nós vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com nossos próximos mais próximos. Lembrar que o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. Então, lembrar Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que olhar por nós, pelo nosso crescimento espiritual. Isso é a nossa obrigação. E olhar para aqueles que estão próximos a nós. Então, qual é esse olhar? É o olhar da caridade. E a caridade, ela vai ser exercida com todas essas ferramentas que a doutrina espírita nos mostra. Essa é a função da família. A harmonia, fraternidade, solidariedade, para ter condições de viver bem na família universal, né? Então, com o convívio familiar, nós vamos tendo a oportunidade de nos afinizarmos com as pessoas que estão à nossa volta. Vamos, então, diminuindo o egoísmo, né? Aprendendo a dividir, a repartir, dar atenção, a conviver com os que são diferentes de nós, a aceitar as pessoas como elas são. Sabemos que fora do lar é mais fácil, né? A gente pensar só em nós, né? Aí, muitas vezes, a gente diz, né? A pessoa usa uma máscara para conviver com as outras pessoas, né? Mas essas outras pessoas, elas podem até nos aceitar, né? A gente pode dissimular, mas é na intimidade da família é que vamos demonstrar nossos valores morais e quem realmente somos, né? É aquele negócio, às vezes a pessoa é muito gentil, né? Maravilhosa, de vez em quando eu falo isso. Então, a prima tem um marido que ele é irracível. E aí, quando ele vai estar com outras pessoas, ele é uma dama. E as pessoas falam, nossa, seu marido é maravilhoso, né? Às vezes eu conto isso, e eu sei que a gente, quando nós estivermos perto dela, né? Eu e a Iná não podemos olhar para ela, porque senão a gente vai acabar rindo. Porque quando ele chega dentro de casa, ele vira ele. Bateu a porta, ele grita, fala palavras não próprias, né? Muito grosseiro. Então,
lá fora é fácil. O negócio é ser dentro. Então, o André Luiz, ele disse que a gente tem que tratar os nossos familiares como vamos tratar as visitas que a gente ama, da mesma forma, né? E o Emmanuel diz, caridade começa em casa. Então, nós temos que ter essa noção. Porque o lar é a escola que Deus criou para que a gente pudesse aprender a convivência fraterna e amar de diferentes formas. Amar como pais com filhos, os enteados, os irmãos, os primos, os avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós, né? Então, se a família falhar nessa tarefa de reeducar o espírito, que chega à sociedade, vai sofrer consequências trágicas desse fracasso, que vai ser abalado na sua estrutura e poderá mergulhar no caos. Então, voltando sobre esse assunto, fui pegar no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, onde o Espírito, e o Lúcio, através do lápis psicográfico do Chico, diz assim: o berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum, né? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, e se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se a paz não começa em nós, como que nós vamos exigir a paz de outros? Então, a casa, o lar, é aquela primeira escola, é a convivência fraterna, é saber lidar com as diferenças e procurar realmente se harmonizar, né? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, que é associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente vai amar a Deus? Se a gente não ama as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ainda não entende que temos que amar a família universal, somos todos irmãos. Se não nos amarmos de verdade, não amaremos a Deus. A Joana de Anjos vem, através do livro Constelação Familiar, sacramentar a importância da família para o sucesso da sociedade. O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, podemos concluir que, diante dos desafios que vivemos em nosso convívio familiar, é importantíssimo que busquemos o amparo no Evangelho de Jesus. Isso aí. Como é importante buscar os ensinamentos para poder colocar em prática. E aí é muito bom que a gente faça um parênteses aqui. Toda família deve fazer o culto no lar, né? O culto no lar é uma coisa muito simples, né? Você escolher um dia da semana, aquele horário, porque os espíritos que vêm nos ajudar, eles têm horário, né? Eles trabalham bastante, estão aqui, daqui a pouco vão para o outro lado do mundo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter horário, né? E ali há uma comunhão espiritual, nós somos ajudados, e a luz do nosso lar esparge para tudo que é canto, né? À sua volta. Então, nós temos que buscar o evangelho, o entendimento e colocar em prática. Só com o conhecimento trazido por ele, pelo Mestre Jesus, vamos vencer e perseverar diante dos compromissos luminosos que assumimos no mundo espiritual. Então, a gente tem que lembrar que a gente assumiu o compromisso de estarmos juntos, de nos harmonizarmos. Não nos importa em que estrutura familiar nos encontramos. O que devemos fazer sempre é amar dentro do nosso lar. Buscar Jesus e o seu caminho. Trazê-lo para dentro de nós, para dentro do nosso lar, para que, através dos seus ensinamentos, possamos vivenciar realmente o amor de verdade. Então, a gente bate nessa tecla do amor. Só o amor vai resolver todas as pendengas deste e de outras vidas. E como nós vamos aprender? Temos que estudar. Temos que... O Bezerra de Menezes diz que já não é mais possível
só estudar, naquele Recados do Meu Coração, compilado por Zé Carlos de Lucas. Temos que fazer a nossa parte. Então, somente com os ensinamentos de Jesus a gente vai poder amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Repetindo, temos que nos amar para termos condições de amar o próximo. E quando nós amarmos o próximo de verdade, aí estaremos amando a Deus. Então, com certeza, agindo assim, amando de verdade, teremos condições de crescer espiritualmente, que esse é o nosso objetivo de estarmos encarnados. E junto de nós, todos que nos cercam, principalmente a nossa família. Então, é isso que eu queria trazer sobre o entendimento da importância da família, a importância da família bem estruturada para que a sociedade esteja bem, né? Como disse lá na questão 775, quando a família não vai bem, o que vai acontecer? O recrudescimento, se houver o relaxamento da família, vai ser o recrudescimento do egoísmo, que é o mal que nós temos que combater. E o mal só se combate com amor, né? Vivenciado no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.